céu, agradecendo a Ele por essa semana. Eu tenho certeza que não foi uma semana fácil, semana difícil, mas chegamos até aqui, né? E isso é motivo de agradecer a Deus. Então vamos agradecer ao Pai por essa semana e agradecer já antecipadamente pelo final de semana, que nós acreditamos que será um final de semana sobrenatural em nossas vidas. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero nesta noite, Jesus, invocar o Senhor nesta casa. A palavra nos diz que onde tem 2, 3 reunidos em Teu nome, o Senhor se faz presente. Mas eu não digo só em quantidade, não, porque às vezes estamos reunidos em multidões, mas a multidão não está no Seu nome. Mas aqui nós estamos, meu Pai, de coração aberto nesta noite, para ouvir a Tua voz falar conosco. Meu Deus, que esse culto não seja um culto normal, que esse culto não seja um culto, meu Pai, dentro dos padrões, não. Que esse culto seja um culto, meu Pai, que o céu desça sobre esta casa. Que este culto, meu Pai, nós sairemos daqui alimentados, sairemos daqui com nossas forças revigoradas, meu Pai. Que nós tenhamos um final de semana abençoadíssimo. Meu Deus, eu peço a Ti nesta noite que toda barreira, toda potestade maligna que queira atuar, meu Pai, ao entorno desta casa, seja destruído neste momento. Meu Pai, que a nossa adoração possa chegar até o céu. E, meu Deus, nós tenha respostas do céu ainda nesta noite, meu Pai. Eu acredito, meu Pai, que esse culto é um culto de cura. Eu acredito que esse é um culto de libertação. Eu acredito que esse é um culto, meu Deus, de transformação em nossas vidas. Meu Pai, nós clamamos ao céu porque nós acreditamos que a nossa resposta só vem do céu. Meu Pai, tivemos um dia conturbado. Meu Pai, por muitas vezes durante o dia até quase pensamos em não vir para o culto, mas o Senhor deu graça, o Senhor nos ajudou e aqui nós chegamos. Eu agradeço ao céu nesta noite, meu Pai, que o nosso louvor chegue até as suas narinas como um cheiro suave e agradável. Meu Pai, eu me dispo de toda, meu Pai, as minhas vestes humanas que possa me atrapalhar de adentrar até a sala do trono nesta noite. Eu peço a Ti, meu Pai, que eu não consiga entrar, consiga Te adorar e consiga Te entregar o melhor. É o meu pedido, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode tomar seu assento. Deus, Ele é maravilhoso. Sexta-feira profética, noite de milagre. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Livro de Gênesis. Domingo eu falei sobre o capítulo 22 de Gênesis. E hoje Deus colocou no meu coração de falar sobre o capítulo 21 de Gênesis. Glória a Deus. Hoje eu quero uma exclusiva. Daí vai pro Spotify. Glória. 21, capítulo 21 de Gênesis. A partir do verso de número 9. O texto vai dizer assim: Sara viu que o filho de Agar, a egípcia, teve com Abraão, estava zombando de Isaque. Então Sara disse a Abraão: mande embora essa escrava e o filho dela, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com meu filho Isaque. Abraão ficou muito incomodado com isso, por causa de seu filho. Mas Deus disse a Abraão: não fique incomodado por causa do menino e por causa da escrava. Faça tudo o que Sara disser, porque por meio de Isaque será chamada a sua descendência. Mas também do filho da escrava farei uma grande nação, porque ele é seu descendente. Na manhã seguinte,
Abraão levantou-se de madrugada, pegou o pão e um odre de água, pôs tudo sobre as costas de Agar, deu-lhe ao menino e despediu. Ela saiu andando sem rumo pelo deserto de Betseba. Quando acabou a água que havia no odre, Agar colocou o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar em frente, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei o menino morrer. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. 17. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e do céu o anjo de Deus chamou Agar e lhe disse: o que é que você tem, Agar? Não tenhas medo, porque Deus ouviu a voz do menino aí onde ele está. Ponha-se em pé, levanta o menino e segura pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Glória a Deus. Estamos diante de uma história de Abraão e Sara. Deus, ele promete um filho a Abraão em sua velhice, ali por volta de 85 anos. E a promessa demora aproximadamente aí uns 25 anos após Deus fazer a promessa, Júnior. Mas Abraão e Sara, eles é ser humano igual nós. Deus faz uma promessa, mas nós não queremos esperar que a promessa aconteça. Queremos viver a promessa imediatamente. Porque o ser humano tem esse problema. O ser humano gosta de tudo pro imediato. Nada na espera. Tudo para ontem, tudo para hoje. Um diz ainda que somos a geração miojo, tudo 30 segundos. E assim está acontecendo com Abraão. E por um momento de desespero, Sara tem uma ideia. E a ideia de Sara qual é? A gente precisa que a nossa descendência continue. E eles têm lá, entre os serviçais dele, eles têm uma escrava. Que eles ganham essa escrava de Faraó. Capítulo 12, verso de número 10, vai contar a história como que é que eles ganham Agar. Eles estão indo para o Egito por causa da fome. E lá eles entram no palácio. Abraão conta uma história. E aí Faraó, ele fica meio assim, fala: vou te dar umas escravas. Aí no meio dessas escravas deu Agar. Agar volta para Abraão. E aí naquela hora ali Sara tem aquela brilhante ideia, fala: olha, nós precisamos que a nossa geração continue. E aí ela tem a ideia, fala o seguinte: amor, deita-se com Agar. Eu não posso, mas Agar pode. Eu não consigo, mas Agar pode. Chega no momento que o peso da espera da promessa acontecer faça que a gente desacredite de nós mesmos. Nós chegamos numa situação tão precária do nosso imediatismo que nós olhamos para dentro de nós e falamos: eu não sou capaz, vai você. Eu não consigo, vai você. E é o que aconteceu aqui com ela. Eu não consigo, eu não posso. E foi. E Abraão deitou com essa Agar. Passa-se um tempo, nasce Ismael. Só que depois desse jeitinho que eles deram, também nasce Isaac.
Porque a promessa de Deus aos nossos olhos pode ser que esteja demorando, mas não é que está demorando, é que Deus está preparando uma estrutura para que a promessa de Deus aconteça na sua vida. Você pode ter entrado aqui nessa noite chateado, preocupado, falando: a promessa não vai acontecer, Deus não vai cumprir. Fica tranquilo, sabe por quê? Porque os nossos olhos precisam ser imediato, mas para Deus existe um tempo necessário para que aconteça todas as coisas. Então fique tranquilo, não é que está demorando, é que Deus está preparando o melhor para a sua vida. E aí o texto vai dizer que os meninos vão crescendo e eles começam, Ismael com Isaac começam a brincar. Algumas traduções dizem brigar, outras traduções dizem brincar. E aí Sara, de novo, tem uma brilhante ideia, porque às vezes nós fazemos algo que não devemos fazer e queremos consertar o nosso erro com outro erro. Olha o caso de Agar. Agar não errou, porque ela foi obrigada, ela era escrava. Só que Sara, ela viu que fez um problema, ocasionou um problema. O que ela quis fazer? Vou consertar esse problema com outro problema. Ó, quantas vezes nós quis fazer isso nas nossas vidas? Queremos consertar uma borrada, outra borrada. Não aceitamos o que nós estamos passando e queremos consertar de uma maneira totalmente errônea. E às vezes, nessa de nós queremos consertar os nossos erros, nós acabamos prejudicando outras pessoas, porque a Agar aqui ela é prejudicada. O texto vai dizer que Abraão chama Agar e dá um direcionamento para ela. Fala assim: ó, eu estou te dando aqui um pão e um odre de água. Um odre de água, 3 litrinhos aí, 4 litrinhos, para atravessar um deserto. Só que é tão interessante que Abraão, ele conhecia o deserto, porque Abraão viveu a vida dele toda ali. Então ele sabia a quantidade de quilômetros que Agar iria percorrer até chegar na cidade de destino. Então ele deu o necessário, porque se ele dá mais, no meio do caminho poderia pesar para Agar. Às vezes a gente olha assim o texto e fala assim: poxa, mas Abraão deu só isso daqui para ela, por que Abraão não deu mais? Porque Abraão conhecia o trajeto que ela ia percorrer. Então aquilo que ela tinha era o necessário para chegar do outro lado. Só que o texto vai dizer, ó, do verso 14 do 21 vai dizer assim: na manhã seguinte Abraão levantou, pegou o pão e um odre de água, pôs sobre as costas de Agar e lhe deu, e o menino despediu. Aí a parte B do versículo vai dizer assim: ela saiu andando sem rumo pelo deserto. Não é que Abraão deu pouca água, não, é que ela andou sem rumo. E quando se anda sem rumo, se perde. Quando Deus nos manda para um lugar, Ele manda com a medida exata de pão e de água. Sabe por que acaba no meio do caminho e você fica com sede? É porque você está andando sem rumo. E deserto não se anda sem rumo, deserto anda com destino certo. Ah, mas acabou a minha água, acabou o meu pão. Sabe por que acabou? Porque você saiu do centro da vontade de Deus. Eu tenho uma palavra de Deus aqui nessa casa, nessa noite. Talvez você esteja aí no meio do deserto dizendo: eu estou com sede, eu estou com fome. Mas sabe o que Deus está dizendo para você? Eu vou te colocar no caminho certo, porque no caminho certo a água é a quantidade exata. E aí acaba a água, ó. Meu Deus, eu fico imaginando a situação de Agar, Junião. Passou por algo que foi obrigada a passar. Aí tentaram consertar, Edinaldo? Tentaram consertar um problema, tentaram consertar uma burrice com outra burrice. Prejudicou ela e o menino, tá os dois lá. Aí deram água e pão. O pão ainda tem, mas a água acabou. Todo mundo sabe que com sede é mais difícil do que com fome, porque com sede a boca fica seca. Você
fica ali sem ar. O nosso corpo humano, mais da metade do nosso corpo humano é feito de água. Então se a gente fica sem água, o nosso corpo padece. Aí ela está lá no meio do deserto, porque saiu do caminho que era para seguir. Porque se tivesse ido, a água não teria acabado. Aí acaba a água. O texto vai dizer que no momento de desespero, ela pega o menino e deixa o menino debaixo de um pé de